Bem, boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 2 de novembro de 2023. E a cristandade, né, podemos dizer assim, no dia de hoje, relembra os nossos irmãos desencarnados nome esse, né, desse evento que ficou conhecido por Dia de Finados. Então, é o dia, né, que a igreja, vamos falar assim, porque na realidade a igreja relembra os seus mortos. Então, esse nome ficou conhecido como o Dia de Finados, o Dia dos Mortos. Mas nós, espíritas, sabemos que a morte não existe. Nossos irmãos retornam ao plano espiritual, como já retornaram várias vezes, como nós também retornaremos, né? Para depois planejarmos uma nova reencarnação. Mas é sempre bom relembrar aqueles nossos irmãos que retornaram para casa, né? O nosso verdadeiro lar, que é a pátria espiritual antes de nós. E lembrarmos que eles não partiram, eles não se afastaram, eles não desapareceram, eles estão ao nosso alcance, ao alcance dos nossos pensamentos. Então, para a gente rememorar os mortos, aqueles que já não se encontram aqui no plano físico, nós convidamos a nossa irmã Érica Cristina, trabalhadora do CEOI, para fazer a nossa palestra da noite de hoje. E o tema que foi escolhido para a noite é desse livro aqui, ó, Rumos Libertadores, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, capítulo 59, que tem por título Rememorando os Mortos. Essa lição está associada ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, item 62. Mas antes de nós iniciarmos aqui a nossa palestra da noite de hoje, eu vou fazer a leitura desse livrinho Monte Acima, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Emmanuel. E a mensagem que foi escolhida, né, para a noite de hoje é Amor aos Inimigos, capítulo 50. E Emmanuel diz assim: amar aos inimigos, na conceituação de Jesus, não será praticar servilismo ou bajulação. É compreender, acima de tudo, que as faltas daqueles que não se afinam conosco poderiam ter sido nossas, e imaginar quão felizes nos sentiríamos se tivéssemos, porventura, os nossos erros desculpados e esquecidos por aqueles aos quais tenhamos ofendido. Efetivamente, ser-nos-á possível amar aos nossos adversários, cultivando atitudes diversas, as quais sejam orar pela felicidade deles, no silêncio do coração, a envolvê-los em vibrações de paz e encorajamento, destacar-lhes as qualidades nobres, quando em conversação com pessoas amigas ao redor de ocorrências que lhes digam respeito. Desembargar, quando se nos faça possível, de maneira oculta e indireta, os caminhos para as realizações que demandem. Auxiliar-lhes os entes queridos quando estejam à frente de problemas que lhes surjam no cotidiano, de modo a aliviar-lhes as provações. Induzir companheiros a prestar-lhes apoio nas tarefas úteis a que se empenham. Mentalizá-los sempre tranquilos e felizes. Desencorajar quaisquer campanhas negativas, tendentes a suscitar-lhes desgostos e prejuízos. Sobretudo, não nos referirmos em tempo algum a essa ou aquela dificuldade que nos hajam causado. Não digas, portanto, que não podes amar aos inimigos, porque existem vários meios de endereçar-lhes compreensão e afeto, sem humilhá-los com a nossa possível benevolência. De certo, Jesus, quando nos aconselhou a amar aos ofensores, não desejava transformar-nos em
carpideiras junto daqueles que acaso não nos entendem ou nos viram, e se espera que os tratemos a todos na condição de irmãos autênticos, e tanto quanto nós, amados filhos de Deus. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao Pai Criador, a Jesus, o nosso Mestre querido, aos espíritos amigos que tanto têm nos ajudado na nossa caminhada enquanto estamos aqui na Terra, reencarnados. Obrigado, Senhor, por todas essas bênçãos, por todas essas oportunidades que o Senhor tem nos concedido. Estamos aqui, caminhando, buscando o nosso progresso, a nossa renovação mental. Esse estágio é temporário, Senhor, porque sabemos que dentro de algum tempo retornaremos à pátria espiritual. Nos reuniremos com os nossos amigos, aqueles que nos amam, que nos aguardam, que vibram por nós. Mas também iremos rever aqueles nossos irmãos que aqui na Terra guardamos sentimentos negativos em relação a ele. Essa passagem germana nos lembra que esse é o momento para nos reajustarmos, para perdoarmos, para acabar com todas essas diferenças que existem entre nós. Quantos irmãos hoje se encontram no plano espiritual, aguardando pelo nosso perdão, pelo nosso agradecimento, aguardando que nos lembremos deles com amor e com carinho. E nessa noite em que vamos conversar sobre esses irmãos que já partiram, possamos fazê-lo com muito amor, possamos relembrar de todos eles, que os nomes passam pelas nossas cabeças nesse momento, agradecendo a oportunidade que tivemos de conviver com esses irmãos aqui. E mesmo aqueles que tivemos mais dificuldades, também vamos lembrar e pedir a Deus que os abençoe, que os fortaleça, que os esclareça, porque afinal somos todos uma grande família, filhos do mesmo Pai Criador. Assim sendo, só temos a te agradecer, Jesus, e ao Senhor, meu Pai, por essa oportunidade, por essa vida, por essa reencarnação, onde temos a oportunidade de receber tantos esclarecimentos que com certeza irão contribuir para a nossa caminhada. Assim, envolvidos por essas vibrações que vêm do alto, te pedimos, ó Pai, que abençoe a nossa irmã Érica, abençoe suas palavras, que essas palavras possam tocar o nosso coração, para que nós busquemos a renovação tão necessária. E te agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos. Seja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Bem, minha irmã, como você sabe, você tem até 7h30, se precisar de mais 5 minutinhos, 7h35, para fazer as suas considerações, relembrando o nosso tema, Rememorando os Mortos, do livro Rumos Libertadores, de Divaldo Pereira Franco e Joana de Ângeles, do capítulo 59. Que Deus continue a nos amparar e nos envolver com a sua infinita misericórdia. Graças a Deus. A palavra está com você, minha irmã. Boa noite a todos. Gratidão por estar aqui mais uma vez, entre amigos, com essa oportunidade maravilhosa de repensar a verdadeira vida. Então, a gente, nesse momento, suplica, né, a Jesus que possa conduzir o rumo desse estudo, para que a gente possa, tanto encarnado quanto desencarnado, ser consolado, ser instruído a respeito dessa experiência que todos nós já vivemos muitas vezes e ainda viveremos outras tantas, mas com a certeza de que a vida é imortal. A vida verdadeira jamais se extingue, mesmo quando o corpo transitório volta para renovar-se em outras formas de vida. E assim dizendo, eu gostaria de trazer para vocês algumas reflexões sobre o estudo de hoje, como a Rose disse, rememorando os mortos. E ele está dentro de um livro que ela mostrou a capa, bastante interessante, né? O livro Rumos Libertadores. E aí eu estava pensando que eu peguei o livro, eu acho que foi a primeira edição,
que a capa é diferente dessa que a Rose mostrou. Não tem como mostrar, porque eu li ele digital. Esse é bem bacana, né, também. E exatamente, Rumo Libertadores. E a capa que eu peguei, diferente dessa maravilhosa, né? Ela também tem um simbolismo muito forte, gente, que era duas mãos, né? A gente só vê daqui do cotovelo para frente, em direção às mãos. Essas mãos pingando sangue, mas ao mesmo tempo que essas mãos pingavam sangue, as correntes que estavam aprisionando essas mãos estavam partidas. Olha que imagem bonita, né? Algo que aprisionava aquelas mãos que podiam ser as minhas, as de vocês, as de todos nós, frente ao sangue, que também tem um simbolismo, partiram correntes que nos mantinham aprisionados. E aí, na minha leitura daquela capa, né, dessa primeira edição, acho que é de 1978, se eu não me engano, eu fiz associação logo com Jesus, né? Jesus crucificado. A gente sabe que a carne foi machucada, o sangue escorreu pelo corpo, mas ele trouxe a maior mensagem libertadora que a humanidade poderia receber ao longo de todo o tempo. E por que eu estou falando isso, gente? Para a gente refletir, primeiro, a respeito eu vou contextualizar essa obra. Esse livro, né, que a gente vai ter como base, que tem essa mensagem, Rumos Libertadores, ali Joana de Ângeles traz para nós uma advertência de que quando a gente está aqui na carne, nós podemos, através do nosso livre-arbítrio, escolher a maneira como a gente vai se deslocar aqui no planeta Terra, quando a gente está encarnado, através do nosso livre-arbítrio. E ela disse, olha, tem muitos rumos, tá? Tem rumo que vai te levar para um cenário de paz. Agora, tem rumo que te leva, às vezes, lá para as profundezas. Tem rumo que te acrescenta, mas tem outro que te ilude. Tem rumo que você só perde tempo. Você chega lá e não tem nada para te acrescentar. E outros que ajudam a amadurecer a nossa experiência como espíritos. E, por fim, tem rumos que escravizam e tem outros que libertam. Então, ela diz que é uma escolha pessoal. Isso está logo lá no prefácio desse livro. E aí ela diz o seguinte, olha, só que tem uma coisa, apenas um rumo. Desses tantos que existem, apenas um rumo realmente traz um roteiro seguro de libertação individual. Falei, nossa, eu quero saber que rumo é esse? Que rumo é esse que vai fazer com que a gente na carne, frente às diferentes situações que a gente enfrente, consiga se conduzir de uma maneira, se deslocar na experiência reencarnatória de uma forma mais segura. E ela diz para a gente que é o Evangelho. E não é à toa que cada uma das mensagens presentes nesse livro é inspirada em um item presente no Evangelho segundo o Espiritismo. No caso, a Rose já adiantou aqui para a gente, né? Essa mensagem, Rememorando os Mortos, vai se basear lá no capítulo do Evangelho que faz menção às pessoas que nós tivemos afeições e que já não estão mais entre nós. Então, ali, Joana de Ângeles, nessa mensagem, ela se inspira nesse ensinamento e traz para nós como deve ser a nossa postura, a nossa conduta frente à experiência da morte. Mais do que isso, frente a rememorar a vida daqueles que partiram. Porque a vida, ela é uma só, apenas dividida em etapas. Uma na carne, uma etapa na carne, outra fora da carne. Mas a vida em espírito, ela prossegue, ela não tem interrupções. Logo, essa mensagem do Evangelho que Joana vai discorrendo, né?
nossa temática de estudo, diz o seguinte: ó, se você está com a ideia, você perdeu um ente querido, um amigo, às vezes até aquela pessoa, né, que, como a Rose também lembrou, que a gente não teve muita afinidade, às vezes a gente tem uma mágoa ainda. Essa pessoa, ela não se dissolveu no pó. Ela é muito mais do que a carne, ela habitava esse corpo, mas os interesses dela continuam o mesmo. Ela continua nutrindo trabalhos que ela começou a desenvolver aqui na Terra, e os afetos não iam se dissipar só porque ela perdeu o corpo. Então, isso é um alento muito grande que o Evangelho traz, direcionando o nosso olhar em relação à temática da morte, para que a gente tenha uma postura, um sentimento e um pensamento seguro, proveitoso em relação à experiência da morte, tanto dos nossos entes queridos, amados, amigos, quanto ao pensarmos a nossa própria condição de seres que vamos passar por essa experiência, nessa reencarnação também, e tanto quanto a nossa responsabilidade de sermos caridosos também no quesito de relembrar a vida de pessoas que já estão desencarnadas, mas que a gente não teve tanta afinidade, que foi um outro ponto indicado aí logo no início do nosso estudo. Porque, amando ou não essas pessoas, conhecendo ou não, elas vão continuar. E na hora que a gente vai rememorar, o que é rememorar, né? Rememorar é a gente relembrar, é a gente trazer, né, novamente à nossa memória a trajetória que um espírito, quando estava aqui encarnado, teve. As escolhas que ele fez durante esse período do berço ao túmulo. Joana não falou para nós que existem vários rumos atrativos ao longo da nossa experiência na carne? Ela disse isso nesse texto. Mas ela disse também que a gente deve escolher e que tem um roteiro que é seguro, que é o roteiro do Evangelho. E aí, quando a gente, numa data como hoje, né, a gente acaba voltando muito o pensamento direcionado, né, essa herança, né, da Igreja Católica, de relembrar, né, desses nossos entes queridos, que eles prosseguem. Mas quando a gente vai relembrar, o que vamos relembrar dessa trajetória, dessas escolhas que essa pessoa fez enquanto aqui estava encarnada? A gente vai ficar lembrando lá daquele momento que a pessoa pisou na bola? A gente vai ficar lembrando daquele momento que a pessoa estava passando pelo maior sofrimento antes de desencarnar? Ou a gente, sabedores que somos, que estamos todos conectados, né? Estamos todos mergulhados no fluido cósmico universal, e que o nosso pensamento e sentimento é capaz de atravessar, né, dimensões? Por que não escolher as melhores lembranças? Por que não educar o nosso pensamento para pensar da existência dessa pessoa aqui na Terra, enquanto ela aqui estava encarnada, o que ela teve de melhor? Ou então, pelo menos, um olhar maior de compreensão. E para educar esse nosso olhar, direcionar esse rumo na maneira como a gente deve relembrar a trajetória desses espíritos, hoje desencarnados, mas que já estiveram aqui também, é curioso que o Evangelho, ele nos indica como a gente deve fazer isso de uma forma segura também. E por quê? Olha que interessante. Se rememorar os mortos é trazer para a nossa lembrança, para a nossa consciência, o comportamento daquelas pessoas, né, enquanto estavam aqui na vida da Terra, vamos parar para pensar qual foi o morto que a gente mais, ao longo da história, relembra o comportamento dele, a trajetória dele, quando passou aqui nessa experiência na carne. Quem é esse sujeito que, ao reencarnar, fez as melhores escolhas, se conduziu de uma maneira mais acertada, do berço ao túmulo? E vou dar a dica que dizem, né,
que esse período aí durou uns 33 anos. Falam que 30 e poucos anos aí. Não vamos nos ater ao preciosismo da forma, da palavra. O mais importante é que foi ao longo de... Hoje, né, você falar 30 e poucos anos é muito pouco tempo, mas a questão não é o tempo, a questão é o que se faz. Que legado comportamental se deixa? Porque tem crianças que passam para a espiritualidade num curto espaço de tempo. E muitas delas, às vezes, deixam um legado comportamental de cair a boca, enfrentando tantas dificuldades e dando um verdadeiro show de postura evangélica, notadamente ali uma conquista espiritual. Tantos casos, né, a gente vê no Céu e Inferno, às vezes histórias, né? Lá tem um espírito, né, se eu não me engano é Marcel, de um menino que passa por atrozes sofrimentos quando encarnado. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha uma resignação frente àquela situação. Ele ensinou tanto com essa postura de vida dele. Ele não falava em relação a eu estou agindo assim ou assado. Ele exemplificava na conduta dele frente àquela circunstância de dor, de sofrimento. Então, em tenra idade, aquela criança conseguiu deixar um legado de exemplo, de conduta, que está caminhando junto com o rumo que o Evangelho nos apresenta. E esse rumo seguro, né, presente no Evangelho, ele é relembrado por nós. A gente, a todo instante, quando a gente está estudando aqui o Espiritismo, o nosso irmão que está lá na Igreja Católica, quando ele está buscando compreender, se tornar uma pessoa melhor, buscando pautar sua conduta pelos ensinamentos, né, que estão ali presentes na Bíblia, os nossos irmãos evangélicos, todas as denominações religiosas, ou que não tenham, mas quando você está ali focado em seguir aquele caminho, que caminho é? Aquele que diz que é o caminho. Então, quem é que diz que é o caminho? É o mesmo que a gente rememora, o morto mais rememorado de todos os tempos. Não é só no Dia dos Finados, não. Jesus, né? O que a gente faz, a conduta dele, o rumo que ele seguiu ao longo quando ele esteve aqui entre nós, na matéria, foi algo tão significativo, tão correto, tão seguro, que ele virou referência. Ele virou nosso modelo e guia. E ele é relembrado como o caminho certo a ser seguido nas variadas situações que temos no cotidiano. Ele se tornou essa nossa bússola, esse roteiro seguro. E, como a gente sabe, ele nada escreveu. Mas muito do que nós temos, inclusive o que está sendo relatado pelos discípulos e aqueles que conviveram com ele e foram montando, né, grupos para estudar o que Jesus falava e fazia. Quando eles escrevem os evangelhos, eles estão rememorando a conduta de Jesus, não é? Rememorando o morto, eu estou chamando de morto, porque ele, assim como nós, ele passou o morto mais vivo que a gente já teve. Porque quando ele passou no corpo físico, ele nos trouxe toda a conduta necessária no nosso dia a dia para que a gente, mesmo quando as mãos estivessem sangrando, como essa imagem que eu falei para vocês da capa do livro lá, a primeira edição, mesmo quando as mãos estivessem sangrando, frente aos sofrimentos, frente às dificuldades, frente à passagem de um ente querido, frente a uma doença difícil, frente a tantos testemunhos que a gente aqui na condição de encarnado passa, que a gente olhasse, ajustasse o rumo do nosso olhar para entender que muitas das vezes é aquele sangue que está transformando e nos libertando em espírito.
as nossas algemas, as nossas correntes, os nossos equívocos, muitas das vezes, cometidos ao longo, sabe-se lá de quanto tempo, de quantas reencarnações, muitas vezes são partidos através dessas experiências um pouco mais dolorosas. E aí é inevitável que a gente pense que as duas experiências que nós compartilhamos aqui na Terra, independente do lugar onde a gente mora, a idade, enfim, a crença, são duas. É o nascimento e a morte. Nessa meiuca aí, a gente pode experimentar diferentes naturezas de prova, mas essas duas, elas são bem solidárias, assim como a dor também, né? Mas, assim, questões pontuais, inevitáveis de acontecer, é o nascimento e a morte. E aí, quando a gente vai rememorar qual foi a conduta desses nossos entes amados durante o nascimento e a morte, a gente também pode ter um olhar caridoso. Ninguém é santo, mas as pessoas estão ali reunindo um conjunto de escolhas que fizeram, na maneira como estavam evolutivamente, foi a melhor. Então, caridade também para com esses equívocos. Na hora que rememorar, não é rememorar uma santidade que não existia, mas não ficar remoendo situações que, na verdade, só vão pesar na consciência, na sensibilidade de quem já se despojou do corpo físico. E muitas das vezes já caiu a ficha de que talvez não agiu tão adequadamente, mas estão lá ansiando por um perdão. E a gente aqui contando, às vezes, o que ele fez comigo, o que ela fez comigo. Então, gente, importante a gente nos considerarmos, sim, bastante privilegiados por termos essa ideia de que o que nos espera no além-morte não é o nada. O que espera os nossos entes amados também não é o nada, é uma continuidade da vida. Eles continuam nos amando, eles continuam se preocupando conosco. Muitas das vezes se esforçam para terem melhoras no plano espiritual, para se sentirem mais capacitados para nos ajudarem. E nós aqui também precisamos fazer esse movimento. Outro dia, eu estou fazendo uma pesquisa, né, no campo, mas a questão de estudos e tal, e aí eu estava vendo uma produção que o Amazonas Hércules fez, quando ele estava encarnado, ele gravou, ele tinha um caderno, e esse caderno, que chamava Bacalhau Velho, ele deu o nome de, não sei se todos conhecem o Amazonas Hércules, né, um ranceniano, que viveu em Curupaiti, desde 1954, quando ele foi internado, até o momento que ele desencarnou. Ele desencarna, se eu não me engano, 2004. Então, ele passou esse tempo todo lá, mas ele teve, né, várias sequelas em relação à questão da hanseníase, mas ele foi um exemplo de conduta do berço ao túmulo, e passando por esses desafios e provações, porque ele escolheu dar respostas diferenciadas a esses desafios. A doença, ele não era doente. A doença não parou a conduta dele. Ele escolheu trabalhar, ele escolheu servir, isso fez uma grande diferença. Mas, enfim, voltando aqui à questão do... Eu pesquisando umas coisas a respeito dele, tem um caderno que se chama Bacalhau Velho, ele diz que é Bacalhau Velho porque era um caderno na época da escola, as folhas eram amareladas, que lembrava a cor daquele bacalhau, mas então ele, desde muito novinho... Érica, eu posso te interromper um minutinho? Claro, claro. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Só um minutinho aqui. É isso aqui, ó. É isso, perfeito, exatamente. Bacalhau Velho. Bacalhau Velho, é ele mesmo. É ele mesmo, né?
Deixa eu Exatamente, aqui aumentar um pouquinho para as pessoas perceberem, poder ver melhor. É isso aqui, ó. exatamente, Bacalhau Velho, tá? É o CD, Amazonas Hércules. Então, exatamente. tá clarinha a capa, mas dá para ver que está escrito aqui embaixo, né? Bacalhau Velho. Dá para ver só pela foto, né, Rose, que você está mostrando aí do É, Bacalhau Velho, que a escolha do rumo que ele fez, mesmo frente a doenças, limitações físicas, né, enfim, a todo esse cenário, foram escolhas condizentes com o Evangelho, né? Você percebe ali um sorriso que, né, não é um sorriso forçado, é um sorriso que parece vir não, de dentro, né? exatamente, né? Então, eu tenho Então, aqui guardado há maravilhoso. tantos anos, toda vez Maravilhoso. que Isso é falo uma uma coisa. relíquia, né? É, é uma É uma relíquia, relíquia. assim. Exatamente. Muito bom, Rose. Obrigada por compartilhar aí com a gente. Então, esse CD que a Rose mostrou, o Bacalhau Velho, na verdade foi uma coletânea que ele extraiu desse caderno que ele fazia anotações desde muito jovenzinho. Coisas que ele via e achava interessante, poesias, né? Ele gostava muito de declamar poesias, textos, histórias, lendas da Amazônia, porque ele é, né, lá daquela região de Manaus. E ele foi compilando aquilo e colocando. E aí ele decidiu fazer como se fosse um documentário, né? Nesse CD, ele escolhe alguns desses guardados dele, que estão lá no caderno, no Bacalhau Velho, e ele grava, está na voz dele. Por que eu estou contando isso? Porque tem uma das histórias que eu estava ouvindo, que ele contou aí nesse CD, e ele contou que, porque eu estou falando em relação à caridade frente rememorar os nossos mortos. E teve uma que eu associei, uma dessas histórias presentes nesse CD, que ele conta que tinha uma mãezinha que tinha uma filha pequenina, graciosa e muito querida. E essa criança, no planejamento dela, era que ela tivesse um tempo curto aqui na Terra. Quando essa criança desencarna, essa mãe, que tinha outro filho, se desespera. Natural, aqui no texto que a gente tem de referência, né, de Joana, vai dizer o que para a gente? Que essa dor, a gente não está dizendo que a gente não sente dor com a desencarnação de um ente querido. A gente sente. Eles também podem estar sentindo dor, podem estar sentindo uma saudade intensa, porque a gente não modifica. Acontece que Joana vai dizendo para a gente o seguinte: olha, essa dor brutal, ela vai diminuir com o passar do tempo. E aí vai vir aquela saudadezinha. Só que cuidado com a sua postura mental e do sentimento para você não ficar trazendo desconforto para o seu coração. Não ficar toda hora trazendo, chamando esse ente que já está num outro momento evolutivo. E essa história do Amazonas Hércules, quando ele conta dessa mãezinha que perdeu, que a filha desencarnou e que ela não aceitava de jeito nenhum. E não, eu não estou falando na história, ele não estava contando da dor brutal dos primeiros momentos, não. Ele estava falando que já tinha um tempo e a moça desistiu de viver. Não dava atenção para o outro filho, ela chorava de noite, noite e dia. Quem sou eu para falar alguma coisa, né? A dor, né? Quem sou eu? Sem julgamento. Mas o que eu achei interessante da história foi que um dia essa moça, ela teve um sonho. E no sonho, ela via a filhinha. E quando ela olhava para a filhinha no sonho, a filhinha linda, com a roupa toda molhadinha, com o vestidinho molhado, e ela chegou perto, botou a mãozinha e falou: minha filha, por que você está com essa roupa molhada? E a garotinha disse: mamãe, Nossa Senhora me disse, ou Maria, eu não lembro bem, que enquanto você continuar chorando, eu não vou poder entrar no céu, porque eu vejo você chorando, eu venho aqui, fico pertinho para cuidar de você, e as suas lágrimas me molham.
molham a minha roupinha. Mas fica tranquila, mãe, eu não vou sair daqui enquanto você não parar de chorar. Ela acordou, aquilo foi de tão impacto, a espiritualidade é tão sábia, né? Que muitas das vezes, através de um sonho, traz para nós, na emancipação da alma, aquela linguagem que pode nos tocar o coração. Provavelmente essa mãe, isso Amazonas não conta, provavelmente essa mãe devia ser católica, acreditar, né, e tal, e ao ver a filha naquele pranto, despertou, tirou ela daquela, ela estava sem reação com a morte da filha, mas o amor de mãe falou muito mais alto quando ela viu que o espírito continua vivo, e que aquelas lágrimas persistentes, essa evocação contínua da filha, estava trazendo um malefício. Não estava permitindo que ela seguisse. E a espiritualidade encontrou uma forma bem material, inclusive, para mostrar. Era uma mãe preocupada, então essa menina aparece com um vestido molhadinho. Olha que forma interessante de dizer, a sua filha continua. E essas lágrimas constantes estão atrapalhando o desenvolvimento, o caminho dela. A partir disso, ela acordou com o Amazonas Hércules. No dia seguinte, diferenciada, ela passou a ver a filha em tudo. Antes, ela chamava a filha e não queria saber de nada. Vivia evocando. Agora ela olhava para o céu, ela falava, minha filha. Ela olhava, ela começou a ver, né, vida, porque ela falava, quanto melhor eu ficasse, mais o vestidinho da minha filha ia secar, mais ela ia poder estar no céu. Né? Isso respeitando a crença, né, de cada um, porque se eu acho que eu vou morrer e que eu vou para o céu, se eu acho que eu vou morrer, eu vou ficar dormindo, a gente sabe que a gente vai construindo, através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e dos nossos atos, a realidade que a gente vive, um estado de consciência. E quando a gente desencarna, é isso que nos acompanha. Não há violência também e nos tirar da nossa crença. Muitas das vezes, espiritualmente, alguém que partiu, nosso ente muito querido, que de repente era um muçulmano, ele pode ser socorrido por um espírito que vai estar com uma vestimenta de ferir, para gerar confiança. Então, nenhum dos nossos entes queridos ficam desamparados, nenhum deles são violentados nessa partida. E a gente, de certa forma, precisa também fazer a nossa parte do lado daqui. Com certeza, essa ideia de que a vida foi aniquilada, que a pessoa não existe mais, é muito perturbadora para nós. É muito, né? Traz muita aflição. Só que a gente precisa estar atentos, né, com esses estados melancólicos que natural a gente sentir tristeza com a partida de um ente querido natural. Só que qual o rumo seguro, o que o Evangelho nos traz, o que Jesus nos propõe para a gente lidar com essa aflição da morte? A revolta não vai ajudar, essa revolta íntima. Isso só vai trazer para a gente desalento, é o que Joana de Ângeles está trazendo também. Mas ressignificar a visão a respeito do fenômeno morte, naturalizando a morte como uma etapa da vida na carne, é fundamental. A gente começar a pensar, se a gente não faz isso, de uma maneira mais naturalizada. Eu não gosto. Tem gente da minha família que falou, o quê? Plano funeral? Gente, vamos fazer plano funeral, porque tá R$8.000 assim no baixo para você fazer né, sepultar um corpo. Então, assim, se é uma coisa certa e você pode, por que não? Tá agorando. Eu vou fazer nada plano funeral, que eu vou fazer o quê? Mas se você pode, por que não fazer? Porque é o corpo. E muitas das vezes isso é uma atitude, inclusive, caridosa. Porque às vezes você já se organiza em vida na matéria
até para a sua passagem, até para a sua destinação do corpo que você utilizou quando aqui estava. Evitando, às vezes a família fica tão atordoada, né? Então, isso fica por conta lá das pessoas que já trabalham com isso, né? Mas é muito importante que a gente não fique preso, então, nessa revolta frente à partida. A gente respeite os nossos sentimentos, mas que a gente esteja alerta para não cair no desalento que traz muitos prejuízos para nós e para os nossos entes. Ressignificar essa visão da morte, dizendo que, olha, não é o final da vida. A gente só não percebe, muitas das vezes, aqueles entes porque as nossas faculdades de percepção, às vezes, não estão tão desenvolvidas assim. Mas, com o passar do tempo, a gente, às vezes, se a gente não se revolta, começa até a desenvolver uma sensibilidade maior e começa a perceber que, na medida do que eles podem, eles estão ali, perto da gente. Muitas vezes eles vêm nos ajudar. Eles sofrem, às vezes, quando a gente está passando por dificuldade. Então, eles são recebidos, né, quando eles fazem essa passagem, também por entes queridos que já estão lá, que os ajudam. Assim como nós, também, na nossa passagem, vamos torcer para que a gente também possa contar com esses amores, né, que estejam em condições de nos ajudar nessa viagem de volta para casa. Claro, como a gente falou, eles não vão modificar. Então, alguns, quando fazem essa passagem e levam o seu estado de consciência, permanecem, muitas das vezes, ali na ilusão. Permanecem, alguns não têm consciência, né, que fizeram a passagem. Tem uma história, eu vou citar 2 histórias, se der tempo aqui, da palestrante, da Deusa Nogueira, lá do CELD. Ela, numa das palestras dela, ela conta que ela tem uma mediunidade significativa, né? E aí ela tem a vidência também, eu acho que tem vidência, se eu não me engano, e ela estava num ônibus fazendo uma viagem. Daqui a pouco entrou um rapaz no ônibus e ela falou que tinha um monte de lugar vago. O rapaz sentou do lado dela. Falou, pô, um monte de lugar. Daqui a pouco, ela começou a observar assim, ela falou, ih, não é encarnado, não. Era desencarnado. O sujeito estava no ônibus com ela, quer dizer, dá para perceber que ele saiu da carne, mas a carne não saiu dele. Porque ele continua acreditando, e isso é passível de acontecer com qualquer pessoa, que ele não, né? Às vezes ele não acreditava, ele não naturalizou esse processo de vida e morte, enfim, ele estava lá. E ele começou a conversar com ela, ele não estava legal, não. Aí ela falou assim, olha só, faz o seguinte, você vai, vou te dar um endereço para você ir. Chega lá, você procura o fulano, diz que foi a deusa que falou, tá bom? Ó, você desce nesse outro ponto aí. Ela não violentou ele, ela não chegou para ele e falou assim, tu tá morto no corpo. Não, ele estava se acreditando ali, ainda encarnado. Então, olha só, puxa a campainha, desce e você vai lá. Aí depois ela recebeu um retorno, um feedback lá da equipe mediúnica, né? Que falaram lá, você também manda, né, um pessoal para cá, hein, Deusa? Que aí deu um certo trabalhozinho, mas teve um socorro, não teve uma violência em relação a isso. Então, a gente nunca sabe a maneira como esses nossos entes estão realmente. A gente pode contribuir através de uma prece, a gente pode contribuir se a gente está sentindo, se os nossos sentidos, né, mais sutis começam a perceber essa presença, a gente amorosamente pode procurar também encaminhar para lugares que possam dar a assistência necessária, o esclarecimento, o acolhimento. A gente pode vibrar sentimentos e pensamentos que os ajudem, porque é um processo contínuo de evocação, quando a gente fica lembrando continuamente. Vamos escolher que tipo de lembrança a gente quer cultivar.
E aí a gente precisa, né, lembrar também que quando a gente não aceita, quando a gente se rebela, isso acaba afligindo ele. Isso não ajuda eles nesse processo. Às vezes eles estão recém-desencarnados. É como se uma pessoa que está interna no hospital, precisando ainda dos primeiros cuidados, mas que está com aquela preocupação, os filhos todos gritando, chorando em casa, ele quer deixar, está cheio de acesso, cheio de coisa lá se cuidando para ficar bem, saudável, ele quer sair correndo e ir lá cuidar dos filhos, mas ainda não tem condição. Ele está ainda se acostumando com uma outra, né, com uma outra postura nessa vida verdadeira. Então, necessário que a gente tenha isso, né? Que eles, no momento certo, com certeza, eles vão estar junto a nós, nos ajudando, demonstrando a ternura que eles têm, reencontrando conosco. O Espiritismo traz isso de uma maneira inegável, né? Com o intercâmbio que existe entre encarnados e desencarnados, né? As reuniões mediúnicas, uma infinidade de literatura que a gente tem aí, trazendo relatos, aquelas mães de Chico que eram consoladas, renasciam em vida depois de receber, né, uma mensagem dos seus filhos que partiram abruptamente. E se a gente for olhar a natureza, tudo na vida morre para renascer melhor, né? E Joana traz uma série de figuras, né, para demonstrar para a gente. A semente morre, mas se a gente for ficar chorando a morte da semente direto, mas eu tinha sementinha aqui, a gente não vê que ela se transformou e que ela virou uma planta e que ela vive em outra condição. A lagarta é a mesma coisa. A lagarta deixa de existir? Deixa, mas por quê? Porque está vivendo, depois de tanto rastejar na lama, no chão, ganha asas, vira borboleta. Assim a gente, quando o nosso corpo cai, o corpo dos nossos entes amados, quando bem utilizado, seguindo os rumos libertadores do Evangelho, é um espírito que se liberta ali e ascende, e sobe, e evolui. Então, a necessidade da gente trazer o fenômeno da morte como algo natural é importante para a nossa saúde como espírito e também para a gente contribuir para o restabelecimento dos nossos entes amados, apesar de toda a saudade que a gente tem, da dor que às vezes, né, ainda como espinho fura o nosso coração, mas ter a esperança de que estamos eternamente ligados pelos laços que cultivamos. Sabedoria do Pequeno Príncipe. Tu te torna eternamente responsável por aquilo que cativa. Logo, isso é válido. É uma sabedoria, né, na boca de um menino. Uma criança, um personagem criança nos ensinando. Não vamos ficar tentando abreviar a vida na matéria para tentar ir ao encontro deles, não. Eu sei que dói, eu sei que é difícil, mas vamos lembrar deles, das coisas bacanas que eles fizeram. Vamos pegar esse amor que a gente sente por eles e vamos, de repente, fazer igual a mãe do Cazuza fez. Ela foi um exemplo, né? Foi um exemplo expressivo. Ela perdeu um filho para AIDS, não foi? O corpo físico. Ela pegou esse amor imenso e fez o quê? Ela criou aquilo, deu força para ela criar, se tornou mãe de muitas pessoas com HIV. Ela criou uma associação de ajuda a pessoas com HIV. Não estou falando para a gente criar associações, não, mas a gente pode compartilhar esse amor quando a dor apertar. E tudo que a gente fizer em memória, essa é a maneira mais maravilhosa que a gente tem de rememorar os nossos mortos. Tudo que a gente fizer em memória dos nossos mortos, aí eu vou fazer isso aqui, eu vou dedicar a fulano. A gente está contribuindo para o crescimento e para a evolução dele. Um trecho que eu achei maravilhoso, né, dentre tantos aqui, foi justamente esse. Quando produzires em favor do próximo, em memória dos teus desencarnados,
se transformará em bênçãos para ele. Então, quando a saudade apertar muito, quando a dor vier, procuremos. Ah, é a minha mãezinha que eu estou lembrando. Ela era assim, assim, assado. Vai visitar uma mãezinha que está sentindo saudade do filho, que perdeu um filho. Ah, meu filho partiu. Se ainda não está conseguindo chegar perto de criança, né, partiu, procura fazer alguma coisa que te remeta a algo que trazia alegria ao seu filho. Porque é inevitável o encontro entre os afetos. E a própria, né, a deusa, né, que eu falei que eu ia trazer outro caso para encerrar, que eu achei muito... as vivências dela são bastante interessantes, né, e bastante reais. Ela, não sei se vocês sabem, mas ela tinha um filho que ele faleceu, acho que na adolescência, jovem e tal, né? E ela traz muitas histórias nas palestras dela do filho. E ela disse que todo dia, né? Geralmente ela faz palestras no Leon Denis nesse dia, né? Dos finados. E ela sempre fala que de uns tempos para cá ela começou a dedicar um determinado trabalho em memória do filho. Então, é como se fosse assim, mal comparando. Sabe a mãe, assim, ou pai, que é muito... Ah, eu quero botar uma poupança para o meu filho, né, para ajudar ele. É como se fosse uma poupança de valores, uma poupança de amor. Ela faz o trabalho e dedica como se fosse feito por ele. Então, ela faz um trabalho no próximo em memória dele. E aí ela recebeu notícias, né, que ele está trabalhando já, está trabalhando e bastante. Não dá para ele ficar vindo muito ver, não, mas está trabalhando lá na área de enfermagem. Então, isso é um alento muito grande, a gente ter essa doutrina maravilhosa que nos lembra que o intercâmbio ele não cessa com a morte e que a gente tem maneiras e formas de estarmos em constante comunicação com os nossos entes amados. Mas a gente precisa, até para ter uma comunicação de qualidade, se basear nos rumos que o Evangelho traz de como devemos trazer na nossa memória as lembranças desse nosso ente querido, para que essas lembranças os ajude e prepare um lindo encontro nosso com eles mais para frente. Mas sejamos também nós caridosos ao rememorar as lembranças dos nossos entes queridos. E lembremos também que rumo que a gente está dando para a nossa trajetória, do berço ao túmulo. Que legado a gente está deixando? Quando o nosso corpo ficar na terra, como os nossos entes amados vão nos rememorar, vão rememorar a nossa conduta. Isso eu acho que é uma reflexão importante para ficar, lembrando sempre que é tempo da gente ajustar o rumo. E o único rumo seguro, como Joana de Ângeles disse, é o rumo do Cristo, é o comportamento de Jesus. Então, mais uma vez, gente, muito obrigada. Deus abençoe a todos nós. Desejo que todas as energias positivas aqui geradas, todo esse carinho que a gente nutre pelos seres que estão aqui na Terra e aqueles que desencarnaram, possam chegar até eles como um verdadeiro abraço de gratidão, de amor, de desejo de recuperação, de certeza de que vamos nos encontrar em condições melhores. Então, que todos nós possamos nos sentir confortados pelo amor e a misericórdia do Cristo. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós só temos a agradecer a nossa irmã Érica por essas palavras, por essas reflexões, que nos fizeram lembrar aqui dos nossos entes queridos, né, que nos precederam nessa viagem, que se encontram no plano espiritual, com certeza trabalhando, buscando se renovar, se melhorar, que possamos continuar sempre vibrando por esses irmãos queridos em nossas lembranças, e ela disse bem aqui, lembrando dos momentos felizes que tivemos ao lado deles, não é? Isso é importante, né? Lembrar desses momentos felizes. Então, foi muito bom, né?
Todos nós aqui fizemos essa viagem, com certeza lembramos de alguém, pedimos a Deus que abençoe esse irmão, e eu gostei muito disso que você disse no final, né? Que na realidade a Joana traz, que a gente possa ofertar aos os trabalhos que realizamos aqui, né? Aquilo que podemos vir a receber para esses nossos irmãos. Oferecer o fruto desse trabalho para eles, que já se encontram no plano espiritual. Realmente uma coisa muito bonita, né? Uma grande prova de amor. Então, muito obrigado, minha irmã, por ter aceito o nosso convite, por ter estado conosco essa noite, falando desse tema tão bonito, que é relembrar aqueles que já se encontram no plano espiritual e que nos fizeram felizes, e também aqueles nossos irmãos, né? E por algum motivo, quando eles aqui estiveram, nós não, vamos dizer assim, não fomos muito felizes na convivência, mas que nesse momento estamos pedindo a Deus que os abençoe, que os fortaleçam, que os esclareçam e que todos nós possamos nos reunir mais tarde para nos abraçar e nos confraternizar. E que esse desejo, né, de perdão, de amizade, de fraternidade, comece a acontecer agora, não é? Para que possamos ir nos libertando de certas coisinhas que não acrescentam em nada. Tão importante é isso. Somos todos irmãos e precisamos aprender a conviver bem. Deixo aqui para você o meu abraço e um beijo do seu coração, tá bom, querida? Então, para encerrarmos a nossa reunião da noite de hoje, eu vou pedir a minha irmã Rosane para fazer a nossa prece de agradecimento. Rosane, por favor. Ok, Rose. Bem, meus irmãos, com os nossos corações já envolvidos no dia de hoje, em tudo que foi falado nessa noite, vamos elevar o nosso pensamento ainda mais alto, uma potência maior, e agradecer ao Pai a oportunidade de relembrarmos hoje, com mais carinho, com maior assertiva, aqueles que nos precederam à pátria espiritual. Senhor, a noite de hoje foi uma noite de esperança, de luz, de harmonia, uma noite onde nós, embora sabedores que a vida continua, a gente acaba no dia a dia nos esquecendo. Mas nessa noite, nesse momento, foi um momento de vibração, um momento onde os nossos corações estiveram com aqueles seres amados, porque estivemos, Senhor, reunidos em pensamento, em um só pensamento e um só coração. Senhor, que o Senhor possa levar a todos aqueles que estão em nossas mentes, aqueles que, Senhor, devotamos os nossos melhores sentimentos, as suas vibrações de amor e as nossas também. Mas, Senhor, leva também para aqueles que nós não tivemos tempo, Senhor, de refletir e de nos tornarmos amigos, de nos tornarmos melhores nessa caminhada. Mas, Senhor, leva também a esperança de que estaremos de novo numa caminhada, numa jornada para sermos melhores. Mas, Senhor, hoje, nesse momento em que a nossa terra passa por tantas atribulações, meu Pai, nós te pedimos que leve a paz do Mestre Jesus para cada canto do planeta, Senhor. E para aquele canto, Senhor, que esteja precisando mais do seu amor. Estamos agora aqui, reunidos e potencializando o amor do Evangelho para que o Senhor distribua como rosas os perfumes mais doces, que ao tocarem ao sol, possa ser convertido, Senhor, em luz de paz, em luz de carinho e de amizade em cada canto desse planeta. Pedimos, Senhor, a sua permissão para terminarmos
do estudo da noite de hoje, mas que envolva ainda os nossos corações e as nossas mentes num hino perfeito, Senhor, de amizade, de esperança e de fé. Fique conosco, hoje e sempre, na graça de Deus. Obrigada, minha irmã. Boa noite, meus amigos. Agradeço a presença de todos nessa noite conosco, deixando aqui essa vibração amorosa, né? Durante a prece, lembramos de tantos companheiros, irmãos, amigos, amigos do CO e amigos do trabalho, parentes, vizinhos, pessoas, né, que passaram pelas nossas vidas, que nos conheceram, lembramos de todos aqueles. E esses irmãos, que eles possam receber do Senhor a bênção, a misericórdia que eles necessitam para prosseguir em sua caminhada. Então, meus amigos, obrigado pela presença de vocês aqui nessa noite. Uma noite muito bonita, de muito amor, de muito carinho. Muito amor, muita luz. Um beijo no coração a todos vocês. Coraçõezinhos coreanos para você, Érica. Muito obrigada. Obrigada. Coraçõezinhos para todos. Muito obrigado, Érica. Um beijo para Gratidão. todos. Obrigada a vocês. Boa noite aí para Gratidão, Boa noite a Érica. todos. Obrigada. Muita luz. Deus Noite de abençoe a luz e todos. paz. Um beijo grande, Alberto. Para todos. Seu Jorge, Paz e bem todos para mais. todos. Eloá e todos. Paz e luz para todos. Tchau. Muito Vamos bom. encerrar aqui para todos, Excelente. Cardeal, tá bom? Vamos encerrando aqui.